Olá, olá, irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste. Tudo bom com você? Tudo bem com sua família? Espero que esteja tudo ótimo. Também com sua unidade, com seu trabalho, estudo. E vamos para o Vem Segue-me dessa semana. É uma aula como todas as outras, mas também muito importante porque nos esclarece algumas coisas sobre o livro do Apocalipse, um livro que é muito interessante, claro, está no Novo Testamento da Bíblia, mas que causa medo às vezes na pessoa devido às profecias que ele contém. Mas nós vamos ver que não é tão assustador como parece e vamos ver que vai nos ajudar bastante. Então, o Vem Segue-me dessa semana é Doutrina e Convênios das sessões 77 a 80. Iniciando pela sessão 77, é claro, ela é uma revelação dada por meio de Joseph Smith por volta de março de 1832. A igreja já estava com quase 2 anos de organizada. E ele, Joseph, tinha alguma dúvida sobre esse livro do Apocalipse, mas como ele sabia que Deus dá conhecimento a todos os que procuram, mas realmente com fé, ele procurou saber o que tinha nesse capítulo que ele estudou, e ele recebeu essa revelação e nos deixou aqui, conforme está registrado nessa sessão 77. Então, vamos começar a leitura. O versículo 1, ele é igual ao Apocalipse 4, versículo 2. Perdão, o versículo 1 e 2. Vai dar um esclarecimento. Mas vamos ver então, Apocalipse 4, versículo 6, que diz assim: E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E ele ficou na dúvida, o que era isso, esse mar de vidro? E ele perguntou: O mar de vidro é a terra em seu estado santificado. E os 4 animais são símbolos usados por João, o revelador, para descrever o céu, o paraíso de Deus, a felicidade do homem e dos animais. E seus olhos e asas representam luz e conhecimento. Olha só como é importantíssimo a gente ler as Escrituras e termos revelações modernas para a gente poder entender melhor os ensinamentos preciosos que a Bíblia Sagrada contém, e não para por aí. Agora, no versículo 5, fala a respeito de 24 anciãos, que são homens fiéis que foram e que morreram, eles fazendo o trabalho do Senhor. O versículo 7 fala dos 7 selos e do livro selado, e cada um contém 1000 anos de período. Ou seja, então nós podemos entender que a Terra tem cerca de 7.000 anos de período e a gente de existência. A ciência, pode reparar que a ciência cada hora fala: não, a Terra tem 1 milhão de anos, não, tem 150 milhões de anos, não, tem 15 bilhões de anos, nunca chegam a um consenso. Enquanto que nas Escrituras sempre a verdade é uma só. O que foi dito na época antiga foi dito e é dito na restauração da igreja e também é hoje em dia. Porque a verdade de Deus é uma, é única, não fica mudando toda hora conforme a vontade dos homens. E a gente viu isso. Cada uma fala a respeito, então, de ainda não chegou no tempo do último milênio, que vai ser depois da segunda vinda. Mas a gente já está na época antes da segunda vinda de Cristo. E aí no versículo 8, que é a respeito de Apocalipse 7:2. Vamos ler? E vimos outro anjo subir do lado do sol nascente
e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. E também ficou na dúvida desse versículo, e aí explica: o anjo enviado é Elias. Lembrando que esse nome Elias ele pode ter várias formas de serem expressados. Ele pode ser um precursor, como João Batista, que veio aqui, foi o precursor, ou seja, ele preparou o caminho para a vinda de Cristo e também o seu batismo. João Batista, o profeta, quem batizou Jesus aqui na terra. Então ele foi uma forma de Elias. Elias também pode ser um restaurador, como esse aqui, João o Revelador, por estar trazendo verdades e tal. E também pode ser o profeta Elias, que é do tempo bíblico. E existem então várias formas de se interpretar ele como Elias, mas é uma maneira de se expressar. Vendo como é importante, olha quanta coisa a gente aprende, quantos tesouros adquirimos ao estudarmos sinceramente as Escrituras. E as profecias serão cumpridas na abertura do 6º selo, ou seja, é a época que nós estamos vivendo agora. Então, que a gente seja obediente para podermos receber as bênçãos que tem prometida. Aí o versículo 11 fala dos 144 mil homens, sendo o versículo 11 que eu falo aqui de Apocalipse 77, tá? Ele fala de 144 mil homens, sendo 12 mil de cada tribo de Israel. E quem são eles? São sumos sacerdotes ordenados na Santa Ordem de Deus para trazer à igreja todos os que vir a ela. Existe, claro, você já deve ter ouvido falar de gente que acredita que não, como teve pessoa de outra denominação que falou que não, que só 144 mil vão ser salvos e que vão ser todos homens e não sei o que. E eu perguntei, mas como pode ser isso? E as mulheres? Onde é que fica nisso? Será que nenhuma mulher vai ser digna de herdar o reino de Deus? Eles ficaram meio assim e tal. Eu brinquei, vamos conver. Sem as mulheres o plano de Deus não existiria. Sem as mulheres o plano de Deus não teria como funcionar. As mulheres têm um papel importantíssimo na obra de Deus. São elas que geram à luz filhos, elas que apoiam filhos, marido, pai, amigo, enfim. As mulheres são essenciais no plano de Deus, ok? Então, o Apocalipse, aí no versículo 12, perdão, de Doutrina e Convênio 77, fala a respeito, no capítulo 8 de Apocalipse, agora sim, fala que o Senhor vai santificar a terra e trazer a salvação a quem merecer. O versículo 13 é o cabeçalho de Apocalipse, o capítulo 9, que fala bem assim: João também vê as guerras e pragas derramadas durante o 7º selo, antes da vinda do Senhor. É a época que nós estamos vivendo agora. João, o revelador, ele viu, teve uma visão desses últimos dias e viu a respeito das guerras, a respeito do tudo que está se passando aqui nesses dias. E quantas guerras você já ouviu falar ou viu acontecer no mundo desde a época que você nasceu e que você já tem um entendimento? Eu já vi várias. Teve a guerra entre o Irã e o Iraque, agora tem a da Rússia com a Ucrânia, já teve a guerra do Golfo, em o Afeganistão, e os Estados Unidos, mas enfim, quantas guerras aconteceram, estão acontecendo e também vão acontecer. Mas o Senhor, ele
da promessa, né, de que a gente sendo fiéis, nós vamos ter as bênçãos prometidas. Então essas profecias já estão sendo cumpridas. O versículo 14, que é uma referência a Apocalipse capítulo 10, o versículo 9. Vamos ler também. E foi ao anjo dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, porém na tua boca será doce como mel. O que está falando desse versículo? Nossa, como é que pode? Vai comer um livro? Então, ele está falando, né, que vai acontecer que vão ser reunidas todas as tribos de Israel, que através do trabalho a gente vê levando a igreja, o evangelho às pessoas, e as pessoas principalmente quando depois que se tornam membros e quando recebe cada uma a sua bênção patriarcal, ela acaba sabendo da onde ela veio e qual a tribo ela pertence. Eu, no meu caso, pertenço à tribo de Manassés. E você? Já tem a sua bênção patriarcal? Costuma ler? Lembra de qual tribo você pertence? Cada uma tem o seu papel, mas todos nós empenhamos um trabalho na obra do Senhor. Aí, o versículo 15, que é uma referência, uma pergunta sobre Apocalipse, capítulo 15, o versículo 3. Vamos ler? Perdão, é Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. E diz assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidos de panos de saco. Esse versículo fala a respeito de dois profetas, dois missionários. Um profeta também é um missionário, claro, como cada um de nós. E fala que eles vão pregar durante 1260 dias. Tem ideia de quanto é isso? Eu fiz as contas. 1260 dias são equivalentes a 42 meses, ou 3 anos e meio. Ou seja, atualmente seria juntar 2 anos de uma missão de Elder mais 1 ano e meio de uma missão de Sister. Imaginou ficar todo esse tempo pregando e tal? Mas é importantíssimo. E aí fala, né, que eles vão pregar e eles vão levar o evangelho, eles lá principalmente a nação judaica, os judeus, e eles depois vão acabar sendo mortos, mas vai ter a segunda vinda e todos vão ver esses dois missionários ressuscitando. Olha só, já imaginou? Quer estar vivo para presenciar essa cena? Eu quero. E que maravilha, hein? Então, a gente vê que o livro do Apocalipse, a princípio, parece assustador, a princípio, parece algo assim temeroso. Antes de eu conhecer bem o Evangelho, eu entendi, eu lia, mas eu não conseguia entender nada. Mas através do estudo sincero e também da oração, consultando manuais, assistindo às aulas, eu fui tendo um esclarecimento. E esse é um dos motivos também desse vídeo, é te ajudar. Claro que não dá para falar tudo, claro que não dá para comentar exatamente todos os versículos, né? Mas eu te recomendo, leia e estude sinceramente, lembrando que, gente, estudar não é simplesmente ficar virando folhas, como algumas pessoas pensam. Ah, eu li 15 folhas, eu li 50 folhas, eu li 300 folhas em um único dia, mas o que você aprendeu? Nada. Se não aprendeu, não entendeu nada, então a leitura não foi válida. Então lembrando que também por Senhor, é claro, a gente deve procurar o máximo conhecimento possível, mas lembrando que a gente deve procurar entender, a gente deve procurar compreender. É preferível ler apenas uma página,
mas adquirir um conhecimento, aumentar o testemunho do que lê 10 ou mais páginas e não entender absolutamente nada. E essa é uma forma também, muitas pessoas questionam, vocês mormons, vocês não seguem a Bíblia, vocês não acreditam na Bíblia. Nós acreditamos sim, nós seguimos sim, e nós a ensinamos sim. O ano que vem, mais uma vez enfatizando, o estudo do Vem Segue-me vai ser o Velho Testamento da Bíblia, o outro ano será o Novo Testamento da Bíblia. Nós vamos ter a oportunidade de poder ler, reler esses dois livros maravilhosos que compõem a Bíblia Sagrada, e vamos ver que a gente não basta somente ler, a gente tem que ter a verdadeira interpretação. A gente tem que ter tudo recebido através de oração, através de revelação, para que a gente possa se ajudar e possa ajudar as outras pessoas. Mas, mais uma vez, deixando bem claro, nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós seguimos e respeitamos e estudamos e amamos a Bíblia Sagrada. Tá bom? É importante a gente esclarecer isso, né? E agora vamos para a sessão 78. Essa é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 1º de março de 1832. Nesse dia, o profeta e outros líderes se reuniram para tratar os assuntos da igreja. Nessa ocasião, a igreja já estava para completar 2 anos de organizada. Ela já contava com mais de 2.000 membros e ela crescia rapidamente. E um dos assuntos era o que? Era cuidar dos pobres, dos necessitados. E além também de publicar as revelações, como agora a gente conhece o livro de Mórmon, o livro de Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, comprar terras para a coligação de Israel, para que pudessem construir capelas, o templo, e principalmente, né, para atender a todas essas necessidades, o Senhor chamou um pequeno número de líderes para organizar a Firma Unida, que foi criada naquele ano, 1832, para promover a causa do Senhor. E depois ela foi substituída em 1834, 2 anos depois, mas vamos ver isso quando a gente estiver estudando melhor a sessão 82. Por enquanto vamos ficar aqui. E vemos assim o quê? Que a igreja realmente é organizada, que as coisas do Senhor são todas feitas de forma organizada, não é nada feito atropelado, eu quero que seja assim ou assado, não. Tudo é estudado, é analisado e tudo é consultado ao Senhor para que assim todas as coisas possam ser feitas de maneira correta, organizada, é claro, que vamos ver, né? Quando a gente estudar a outra sessão, que a Igreja do Senhor é uma casa de ordem. Ou seja, se não tem ordem, não pode existir progresso. E se não tem progresso, como vai poder auxiliar? E aí o Senhor, ele ordena que os membros se organizassem para criar um armazém e cuidar dos necessitados. Vamos ler na seção 78 os versículos 4 e 5. Deixa eu achar aqui. Diz assim: como estabelecimento e ordem permanente e eterna para a minha igreja, a fim de promover a causa que abraçastes para a salvação do homem e para a glória de vosso Pai que estás nos céus, para que sejais iguais nos vínculos das coisas celestiais, sim, e também das coisas terrenas, para a obtenção de coisas celestiais.
O Senhor está deixando bem claro aqui para os irmãos que eles tinham que consagrar, ou seja, eles tinham que auxiliar para poder ajudar e realmente servir na obra do Senhor. E o que nós estamos fazendo para consagrar nosso tempo, nosso talento para ajudar na obra do Senhor? Algo para se pensar. Essa resposta, é claro, é individual. E o que o Senhor deixa claro aqui no versículo 5, das coisas celestiais. Quer dizer, a gente deve, mais uma vez, como o presidente Hinckley falou, e todos os profetas, é claro, sem exceção, eles falam, pense celestial. Então ele volta a dizer o que com isso? Que para obter uma glória celestial é preciso viver uma lei celestial. Do contrário, como vai ser possível? Lembra que vimos isso na outra aula? Para que a gente possa herdar o reino celestial, a gente deve ter o pensamento celestial. A gente deve ter uma pronúncia celestial. E a gente deve ter obras celestiais. Do contrário, como vamos poder atingir o nível das pessoas justas, tanto homens quanto mulheres? Em todas as escrituras a gente vê que todas as pessoas que eram justas, eles tinham um pensamento celestial e eles tinham obras celestiais. Uma delas é o que? Ajudar o próximo. Como o rei Benjamim falou lá em Mosias 8,17, quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis a serviço de vosso Deus. E a igreja deveria ser independente do mundo, ou seja, a igreja deveria andar com suas próprias pernas, deveria andar com sua própria força, não ser dependente. E é isso que na igreja nós aprendemos, que nós, como membros da igreja, como pessoas, nós temos que ser independentes. A gente não deve ter essa mentalidade de eu vou ficar dependendo de família, de ajuda de amigos, de governo. Claro que todos nós um dia, inevitavelmente, vamos precisar de alguma ajuda. Mas a gente não deve fazer disso um vício. A gente deve saber andar com as próprias pernas, a gente deve saber andar ter a nossa própria luz e a gente deve procurar ser independente. A gente deve em todas as coisas, seja fisicamente, materialmente e principalmente, claro, espiritualmente. A gente não pode só ficar andando com luz das outras pessoas. A gente tem que ter a luz própria. É isso que a igreja ensina. Pode ver, as pessoas bem-sucedidas, elas são independentes em todos os sentidos. Mas isso, é claro, não é nada a ver com ser arrogante ou orgulhoso. Eu não dependo de ninguém, isso também não. Mas sim de ter uma mentalidade de saber se virar sozinho, vamos falar assim, como diz o ditado popular. E as promessas prometidas aos justos serão cumpridas. Todas as bênçãos que estão preparadas vão ser dadas. O versículo 19. E aquele que receber todas as coisas com gratidão será glorificado, e as coisas desta terra ser-lhe-ão acrescentadas, mesmo centuplicadas ou mais. Então o Senhor deixa bem claro, que as bênçãos, está confirmando que as bênçãos prometidas serão realmente dadas. O Senhor sabe tudo que é melhor para cada um de nós. Que ele tinha dito, no versículo anterior, que a gente não ia poder suportar tudo agora e saber todas as coisas agora. Mas quem realmente procurar fazer a vontade dele será glorificado. E ele diz assim, de receber com gratidão. E o profeta também falou isso, de nós sermos gratos. A gente tem que ser grato por tudo que temos em nossas vidas, por todas as bênçãos, por todas as coisas,
E se a gente analisar, a gente vai ver que o Senhor nos abençoa muito mais do que nós muitas vezes entendemos, mas quando a gente adquire esse testemunho, essa mentalidade, a gente passa a ser mais grato ao Senhor e a gente começa a agradecer mais e pedir menos. Claro que pode pedir, mas sempre depois que receber, não esquecer de agradecer e falou, e receber com gratidão, com alegria, ou seja, ter ânimo, tá? A sessão 79, ela é uma revelação dada por meio de Joseph Smith em 12 de março de 1832. Jared Carter é chamado para servir. Versículo 2. E enviarei sobre ele o Consolador, que lhe ensinará a verdade e o caminho que deverá seguir. Ou seja, esse irmão ele ia ser abençoado com o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, para que ele fosse orientado a saber tudo o que ele deveria falar, tudo o que ele deveria fazer, enquanto ele estivesse servindo também como missionário. E a mesma promessa se estende a nós. Quando procuramos ser obedientes, mais e mais teremos a companhia do Espírito Santo conosco e vamos saber como agir em todos os momentos, em qualquer situação que a gente possa vir se encontrar em um momento, tá? E ele falou, pois irmão, para ele ter alegria. E nós, o Senhor sempre fala, gente, a alegria do Senhor não é aquele riso escandaloso, não é aquelas gargalhadas espalhafatosas, não. A alegria que a gente deve ter felicidade. A gente deve ser feliz por estar fazendo a obra do Senhor. Eu lembro que numa das minhas últimas áreas de missão, estava frio e a gente estava um pouco cansado fisicamente, mas eu e meu companheiro a gente conversou que, embora a gente tivesse cansado fisicamente, a gente estava feliz espiritualmente. A nossa alegria estava tão boa que a gente não estava se importando com o cansaço físico e com os desafios que o tempo frio, o tempo gelado causa. Então essa deve ser a nossa atitude. E agora chegamos na sessão 80, é uma revelação dada também por meio de Joseph Smith em 7 de março, de 1832. Stephen Burnett e Eden Smith são chamados para servir, olha só, para pregar onde eles desejassem. Eu acredito que esses irmãos estavam com uma obediência, uma visão tão boa da eternidade que o Senhor o ordenou. Eles poderiam escolher quais eram os lugares que eles deveriam servir. Versículos 3 e 4. Portanto, ide e pregai meu evangelho, seja para o norte ou para o sul, para o leste ou para o oeste, não importa, porque não vos podeis enganar. Portanto, declarai as coisas que ouvistes e em que verdadeiramente acreditais e sabeis ser verdadeiras. Ou seja, eles tinham que também, porém, com isso levar o evangelho a todos os lugares, não importasse se fosse para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste, não, eles tinham que levar a verdade ao máximo de pessoas que fossem possível, e é esse o trabalho que os missionários fazem, de levar a verdade às pessoas, de mostrar que o evangelho foi restaurado nesses últimos dias em igreja por um profeta de Deus, e temos um profeta vivo atualmente, temos um evangelho completo. E eles tinham que fazer o que a vontade, que essa é a vontade do Redentor, que é Jesus Cristo. Eles deveriam e nós também devemos fazer como em nossos chamados. A gente deve procurar fazer
o nosso melhor. Irmão Ari, eu não consigo ser perfeito ou perfeita. Como já falamos, as pessoas justas não é as pessoas perfeitas, mas as pessoas que se esforçam, as pessoas que se dedicam. Então, que nós possamos ter essa mentalidade, que nós possamos também sempre procurar pensar celestial, buscar as coisas do reino e lembrando que quanto mais ajudamos a proclamar o Evangelho, mais estamos antecipando a segunda vinda de Cristo. Quando todas as pessoas tiverem a oportunidade de ter conhecido o Evangelho, vai acontecer a segunda vinda. Então, que nós possamos nos empenhar em nossos chamados e lembrar que tudo na igreja se resume à obra missionária. Inclusive esse vídeo aqui e assim como os outros que eu faço para esse canal, tem o objetivo de quê? De obra missionária, tá? E eu presto meu testemunho que realmente a leitura das Escrituras e o estudo sincero nos ajuda, que abre nossa visão e que nos dá força, coragem e motivação para enfrentar as provações e os desafios desses últimos dias. E deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando mais uma vez, quero agradecer, já passou de 200 o número de inscritos e vamos crescer mais. Peço para você que compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. Não se esqueça também de consultar seu professor e sua professora da escola dominical. Próximo domingo vai ter aula, é o domingo da escola dominical. E também não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário para ajudar. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo. Tchau.